Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. Um programa que fala das coisas de Deus e que fala da fé do nosso povo, do povo brasileiro. E hoje eu estou aqui com o Padre Pedro para falar sobre Nossa Senhora de Nazaré, que vai nos visitar. Sim. Dia 24, né? Isso, de 24 a 27. Vai Que estar aqui na nossa maravilha. diocese. E vamos então conhecer um pouco mais dessa... Qual é a origem da Nossa Senhora de Nazaré? Então, a origem é de origem portuguesa, né? A devoção. É interessante porque na origem da devoção está uma imagem de Nossa Senhora sentada. Né? Sentada? É. Diferente, né? E ela está amamentando o menino Jesus. Então, uma imagem bem Bonito. peculiar mesmo. É, bonito, hein? E a tradição diz que essa imagem foi esculpida pelo próprio São José, pelo fato, Certo. né, de mostrar Nossa Senhora amamentando o menino. Uhum. E essa imagem veio da Terra Santa Tá. e acaba se estabelecendo ali, principalmente no litoral de Portugal. E que dá o nome à cidade, chamada Nazaré. Sim. Nazaré normalmente é conhecida pelas ondas, né? Então, Quem surfistas lá. Os surfistas normalmente conhecem a cidade de Nazaré em Portugal por causa das grandes ondas, mas também é uma cidade devocional. É a cidade onde começou essa origem, a esse culto a Nossa Senhora de Nazaré. E a gente vê aquelas ondas enormes, né? É sinal que a santa protege quem está lá, né? Sim, Porque, sim. nossa, é uma coisa fabulosa. Inclusive, o primeiro milagre atribuído, um dos primeiros, né? Porque esse é um dos primeiros que se tem relato, justamente tem a ver com os penhascos que tem ali na cidade de Nazaré, em Portugal. Porque havia um cavaleiro chamado Dom Fuas, o cavalo perdeu o controle, né? E o cavalo estava caminhando em direção ao penhasco, ia se jogar, como diz, de cima do penhasco, e ele clamou a Nossa Senhora de Nazaré, e imediatamente o cavalo parou, né? Nossa, que... E não se jogou de lá. Então, foi um dos primeiros milagres, né, que tem. E outros, né? São vários milagres que aconteceram ali. Tem muitos, né? Infinitos. Isso, na cidade de Nazaré. Então veio de lá essa devoção. Agora, sobre o ícone da imagem, né? Eu estou vendo aqui essa imagem com um manto belíssimo. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. E é interessante perceber que eu sou natural lá de Belém do Pará, né? E Belém, o estado ali, Grão-Pará, por muito tempo foi uma colônia portuguesa. Então, tem influência direta de Portugal. E em Portugal, como disse, a devoção veio de lá, de Nossa Senhora. Num determinado momento, essa devoção chega a Belém, mas ela vai chegar a Belém de uma maneira bem inusitada. Já se tinha uma devoção numa cidade chamada Vigia. Vigia, tanto é que o nome é conhecido Vigia de Nazaré. Tá. É uma cidade do interior do estado e veio de Portugal. Só que especificamente a imagem, como a gente venera hoje, uma imagem em pé, né, com Nossa Senhora com o Menino Jesus, essa imagem vai ser encontrada no Igarapé, na beira de Igarapé, no pé de uma árvore que é o taperebazeiro, né, que dá o fruto do taperebá. É uma fruta típica lá da região amazônica. E ela vai ser encontrada por um caboclo chamado Plácido. Ele, em 1700, ele encontra essa imagem ali na beira desse igarapé, né, aos pés dessa árvore, e ele vai pegar a imagem e levar para casa dele. Puxa. Só que a imagem volta para lá. Na hora que ele vai dormir, quando ele acorda, a imagem voltou para o lugar onde ele encontrou. E aí ele fica procurando a imagem, resolve voltar no lugar e voltando lá, vê que a imagem estava lá. Puxa. Ele faz isso 3 vezes, vai e volta, vai e volta. E na terceira vez ele percebe que a imagem quer ficar lá. Quer ficar, não quer sair de... Isso. E aí ele começa a construir a primeira
capelinha, podemos dizer, Uhum. para a imagem. E é o local onde está a basílica hoje, né? Ah, tá. Agora você falou de Igarapé. O que é o Igarapé, por aqueles que não... Ah, muito bem, É, que porque bom. nem todo mundo sabe, né, o que é o Verdade. Igarapé. É um braço de um rio, De né? rio. De um braço de um rio, porque o rio da Amazônia vai formando pequenos, como diz assim, As ramificações. ramificações. Tá. E essas ramificações nós chamamos de igarapé. Ah, Mas foi bom falar porque aham. é bem típico nosso, né? Agora, e o manto? Podia falar um pouquinho É sobre esse manto? interessante porque também por influência portuguesa, É. as imagens nossas lá têm o costume de serem todas vestidas. Hum. É interessante que tem imagem lá que você, um dia, quem tiver a oportunidade de ir ao Pará, vocês verão nas igrejas mais antigas que a imagem só tem a cabeça e todo o resto ela é vestida. Então a roupa, o manto, os Aham. cabelos são de pessoas que doam Puxa. para a imagem, né, colocada a coroa. Então é um costume que vem de Portugal. Uhum. Só que especificamente em Nossa Senhora de Nazaré ganhou um significado devocional também, Ah, tá. porque o manto vai significar justamente o cuidado da mãe com o filho, da mãe que protege, Uhum. mas também o cuidado do filho com a mãe, né, no sentido do filho que veste a mãe, que doa, né, um sinal devocional. E também no Círio de Nazaré, especificamente, o manto vai ser, ele sempre vai contar a história do tema daquele ano, porque todo ano tem um tema. Sempre troca o manto? Isso, sempre Sempre troca. troca. Então, por exemplo, no ano que foi a Eucaristia, então o tema que teve Maria, mãe da Eucaristia, o Uhum. manto falou sobre a Eucaristia, né? No ano que falou sobre Maria como a estrela da evangelização, o manto falou sobre evangelização. Então também o manto funciona como uma catequese, Puxa. né? No sentido de ajudar o povo a refletir sobre o tema que o Sírio traz naquele ano. E esse manto específico que está... Ah, esse daqui, esse foi confeccionado pelo meu irmão, né? Foi inspirado até no manto que teve em 2004, se eu não me engano, no Sírio de 2004. Mas o meu irmão fez algumas adaptações, né, para a congregação de Jesus Sacerdote, trazendo um pouco da história da congregação, né, nas Uhum. medalhas e especialmente foi confeccionado para minha ordenação diaconal, então eu já tenho Puxa vida. Já tem uns, alguns aninhos. já tenho. Não que seja tão Lindo, velho, né? mas Mas é lindo o manto, fabuloso, né? E esse título, Nossa Senhora de Nazaré, vem por causa da cidade? Como que... isso. Aí o que que acontece? Como essa imagem que de Nossa Senhora sentada, Hum. né, se tem a tradição que foi São José que o esculpiu, então ele esculpiu na casa de Nazaré, enquanto Maria estava em Ah, casa amamentando o menino. Então, por isso o nome, Nazaré. E a cidade vai ter o nome porque a devoção lá em Portugal cresceu, né? Hoje, a devoção de Belém tem um grande destaque, né? Sem dúvida nenhuma, uhum. mas pelo fato de ter começado lá, então ganha esse nome de Nazaré, justamente por remontar a casa de Nazaré, essa imagem de Nossa Senhora amamentando. É uma imagem bem íntima até, É, né? então traz mesmo esse sentido da casa, né, de Nazaré. Tem uma influência cultural isso no norte, Sim. né? Olha, e até é difícil explicar, Explicar, né? colocar em palavras. Mas tentando deixar uma coisa bem simples para que o povo também possa entender, Claro. a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ela traz nela também essa marca cultural que o Sírio se tornou. Uhum. O Sírio já nasce como uma experiência também de cultura, ou seja, de identificação do povo com aquela festa, com a imagem.
Mas o trabalho também, ao longo dos anos, foi fazendo com que isso se tornasse cada vez mais próximo do povo. Como, por exemplo, a imagem hoje que sai no Sírio, que é a imagem original, que é a que vai vir, Aham. ela foi restaurada e modificada no sentido de ter traços indígenas. Puxa. Porque para fazer essa identificação também do povo Uhum. amazônico com a imagem. Então ela traz alguns traços indígenas, ela traz uma cor mais morena Tá. para representar também aquele povo. Mas só que como o Sírio condensou em si os aspectos da culinária paraense, né, os aspectos do regionalismo, os aspectos de fraternidade, acaba sendo também uma identidade cultural do Pará. Tanto é que no Pará, nesse período do Sírio, tudo para. Os 4 dias que o É. Sírio, podemos dizer, acontece de maneira mais intensa, tudo para. Por quê? Porque mexe com o comércio, mexe com a família, mexe com as instituições públicas, Uhum. mexe com tudo. Então, nesse sentido de cultura, o Sírio, por expressar toda essa cultura paraense, mexe com todos os âmbitos da sociedade. Então, nesses 4 dias de Sírio é bem interessante. É. É quando você sente o cheiro da maniçoba que está sendo feita. Que é maniçoba, pô? Então, vamos lá. Maniçoba é uma comida que tem origem indígena, Ah, que ela tem que ser cozida por 7 dias. nossa. É uma folha que tem que ser cozida por 7 dias. E no final dos 7 dias, ali pelo sexto, sétimo dia, É. você acrescenta os ingredientes de uma feijoada, Pô, que é então o deve ser bom. porco, o charque, né, que é a carne Deve seca, ser a gostoso, hein? linguiça. Então, o gosto fica muito parecido de uma feijoada. Ah, As pessoas dizem assim, a maniçoba é um prato que às vezes ele não é tão bonito, porque ele fica um verde assim, aí bem fica escuro, verde. fica bem escuro, mas é extremamente gostoso, viu? Só que é cozinhado por 7 dias e Nossa. tem um cheiro muito agradável de comida, assim, você E é fica folha do quê, padre? folha da mandioca brava, chama maniva. Ah. É bem interessante porque nós não perdemos nada da mandioca. E a mandioca nossa ela é um pouco diferente. Ela é uma mandioca que, na sua origem, tem veneno. Hum. Então, ela precisa ser muito trabalhada. Então, por exemplo, a própria mandioca, ela é bem cozida e na hora de ralar, que faz a ralação dela, ela acaba na alta temperatura se dividindo em 3 partes. Ah. Na primeira parte vira uma parte de mais de flocos, que vai ser a farinha. Uhum. Uma farinha que a gente chama lá para esse baguda, porque é uma farinha mais grossa. Baguda. Então é muito comum para isso falar, eu quero da farinha baguda, que é a farinha grossa, mais grossa. Aham. Então a mandioca se divide nessa farinha mais grossa, ela vai gerar na parte do meio uma goma, mesmo que vai ser utilizada para fazer o tacacá, Tacacá. que é muito famoso da música da Joelma, né? Pois é. Então essa goma vai ser utilizada para fazer o tacacá e também vai servir para fazer a tapioca. Tapioca, certo. Sim, Isso já vai é sair popularizado aqui. vai sair dessa goma. E depois sai um líquido amarelo também, nesse processo que a gente diz do processo da farinha. Esse líquido amarelo é o tucupi. Ah, tem o pato no tucupi. Isso. Então a gente não perde nada da Nossa. mandioca. Então a primeira parte, na hora de ralar, fica em cima a farinha, cai a goma, que vai virar tapioca, vai servir para o tacacá, e no fim, como diz, fica o líquido amarelo, que é o tucupi. E a folha, né, que fica em cima, é a maniva. Que é a maniva.
que é venenosa também. Que aí que cozinha 7 aí dias. é essa que cozinha 7 dias. Ah. Tanto é que é interessante a gente perceber esses 7 dias, porque a gente brinca no Pará, né? Quando a gente não quer tirar graça com alguém, diz assim, dá uma mandioca, dá uma maniçoba de 2 dias para a pessoa. Ou seja, quer dizer que está desejando né, que a pessoa morra. Mas eu fico pensando, todo mundo quando fala isso diz assim, mas imagina como foi para descobrir que eram 7 dias. Acho que era 1 dia, 2 dias, foi... Eu acho, os índios devem ser, os nossos indígenas, né? É uma comida indígena, os nossos indígenas devem saber como foi esse processo, mas é bem curioso mesmo. Bacana. Padre, vamos falar então um pouquinho sobre o Círio de Nazaré. Por que esse nome Círio? É bem interessante, né, essa história do Círio, porque o primeiro Círio, e na verdade os primeiros Círios, eles eram realizados à noite. Então, as pessoas, para acompanhar, elas levavam grandes velas, que era uma vela grande, é chamada Círio. Sim, é. Então, quem via a procissão, falava, olha, lá vai os Círios, né? Porque várias pessoas estavam com uma vela na mão. E Tá. por ser à noite, então, fazia uma grande impressão até. E então ficou a palavra, olha, Círio, por causa das velas, e de Nazaré, né, por causa da imagem. Hoje ainda tem esse... O pessoal leva o Círio também? Hoje? Não, hoje não dá Hoje não. mais. Porque é interessante, a procissão hoje ela acabou sendo mudada, porque ela começa ali por volta de setembro, enfim. Depois ela vai para outubro, porque outubro se considerou um tempo menos chuvoso. Tá. Então, era a oportunidade que se tinha para realizar uma procissão num período menos chuvoso. A gente tem que entender que naquela época não tinha asfalto, não tinha. Então, fazer uma Nossa. procissão no período de chuva, imagina como ficava as roupas, as questões. Tanto é que a corda vai surgir justamente por causa disso. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Ah, mas vamos falar da corda agora. Agora eu fiquei curioso. Nós estamos aqui com... É um pedaço, É padre? um pedaço da corda. Olha Mas é um só. pedaço mesmo. Metade, que ela é um pouco mais grossa que isso. Ela é mais né? grossa, então. Essa corda foi o meu irmão que foi na corda, porque eu não tenho. Não que eu não tenha coragem, mas Nossa Senhora vai dar essa coragem. E ela sai da onde? Ela está amarrada no andor? Então, aí surge essa corda justamente por causa disso. Sírio sendo realizado no período chuvoso, acabava que a santa ela era conduzida por uma carroça puxada por bois, e em cima estava a berlinda, que é justamente o esplendor onde a imagem fica dentro. Tá. E por ser um período chuvoso, atolou A carroça. a carroça. E aí os bois não conseguiram puxar, e aí acabou que esse andor precisou ser puxado com uma corda. E essa corda foi amarrada nesse andor, então ao puxar a berlinda, claro que todo mundo que estava ali Queria ajudar, né? queria ajudar a puxar essa corda. E a partir dali sempre vai ter uma corda, porque a hora que a imagem atolasse, puxa a berlinda com a corda. Isso se tornou algo tradicional. E também a gente tem que pensar que não só tradicional, mas prático até. Porque numa procissão que depois vai crescendo de 500 para 1 milhão, de 1 milhão para 1 milhão e meio, Nossa. para 2 milhões, ano passado foram 2 milhões e meio de pessoas, você precisa ter algo que movimente essa procissão. Então, hoje a corda, claro, a gente chama de ex-voto, né? Porque as pessoas elas fazem promessa
a Nossa Senhora de que se elas conseguirem a graça, elas vão na corda. Tá. Então a corda acaba sendo um ex-voto, né? Um cumprimento de promessa. E aí, essa corda, muita gente recebe muitas graças. Então, Certo. todo mundo vai na corda. E essa corda acaba sendo, podemos dizer assim, o motor da procissão. Porque todas essas milhares de pessoas que estão ali na corda, elas puxando a corda para frente, elas puxam a procissão e, consequentemente, a berlinda também. O senhor tem ideia do tamanho, do comprimento dessa corda? Mais ou menos dá 400 metros, né, de Nossa. comprimento, chegando com as estruturas, né, porque hoje eles dividiram a corda em 5 estações. Então tem uma estrutura de ferro, tem a corda, uma estrutura de ferro, a corda. Então dividiram Ah, tá. para que nessa estrutura de ferro, que a gente chama da cabeça da corda, eles puxam, né? Então, normalmente quem está ali é a guarda de Nazaré, na primeira, então eles puxam para que a procissão ande, porque senão, como você faz uma procissão de 2 milhões de pessoas andar? É dessa forma, então acaba se formando estações e assim eles vão puxando, né? E é muito interessante também que nesse sentido há um cuidado com esses promesseiros, né? É distribuído água, é jogado Tá. água, né? Tem o apoio total da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, porque muita gente passa mal, né? Pois Você é. apertando ali, muita gente acaba passando mal. Então, é muito bonito ver essa devoção ali. Então, a corda entrou como um elemento total do Sírio. Interessante, né? E hoje é uma experiência de Se fé. falar de tirar a corda lá. Não, Deus o livre. E ela foi hoje a maneira mais eficaz, né? É, Porque né? ela já foi de diversas maneiras. Ela já foi circular, né, ao redor da berlinda, ela já foi duas, e hoje eles perceberam que ela sendo direta, mas tendo essas, como diz, essas estações, Aham. funciona melhor, porque essa estrutura de ferro faz com que, puxando a corda ande. E é uma corda só, hoje. Isso, é uma corda só ligada a essas estruturas. A diretoria da festa, ela Nossa. estudou muito, né, Pois esse é. processo da corda. Até porque a corda, naturalmente, né, se você pega uma corda, ela faz S, né? Uhum. Então esse S machucava as pessoas. Ah, Porque tá. indo para lá, indo para cá, você tendo duas estruturas de ferro, você consegue manter ela sempre reta. Então isso não machuca mais as pessoas. Nossa, tanto. pensaram Mas organização. para chegar foi anos. E hoje se tornou mesmo esse elemento devocional muito bonito, que vale a pena um dia quem puder ir lá conhecer e A ver. festa acontece quando lá? No segundo domingo de outubro. A de outubro. Segundo domingo de outubro, a cidade para, né? Ah, na questão das tradições, assim, durante a festa, o que o senhor podia falar para nós? Olha, eu diria que tem um poema até que quando eu levei o grupo a Belém, Uhum. ano passado nós tivemos a oportunidade, junto com a Ser Devoto, de levar um grupo de peregrinação a Belém. E eu falava para eles que o Sírio é cheio de tradições. Ah, Só que eu digo que a principal tradição que o Sírio consegue fazer é justamente acontecer aquele espírito do Natal, de fraternidade e de solidariedade na sociedade. uhum. O que é esse espírito de fraternidade e de solidariedade? É que todo mundo se sente parte. Interessante. E isso é expresso no almoço do Sírio. Ah, Assim como na ceia de Natal tem as pessoas fazem uma ceia para festejar o menino Jesus, no Círio de Nazaré, logo após a procissão, no domingo de outubro, no segundo domingo, as pessoas faziam o almoço. ai, E esse almoço tem tudo da culinária paraense. Tem o pato do tucupi, tem o tacacá, tem o arroz paraense,
tem a lasanha paraense, tem tudo, tudo da região. Que- E esse almoço tem a maniçoba, né? Eu ia perguntar da Já. maniçoba. Tem a maniçoba, mas tem tudo. E é um almoço para reunir a família. Que bonito. Então toda a família vem para participar desse almoço. E por que é uma tradição importante? Porque aqui não tem crença, não é uma questão religiosa, é uma questão da tradição, do cultural mesmo, do sírio e da família. Porque minha avó, por exemplo, paterna, ela era protestante. Uhum. Mas todo ano ela fazia o almoço do sírio. Todo ano ela fazia. Por quê? Porque se tornou um momento de reunir a família. E, por causa disso, lá se diz Feliz Sírio. Ah, Então, como no Natal se fala Feliz, Feliz Natal é o Feliz Sírio. se diz Feliz Sírio. Então, em todos os lugares, quando você for em outubro lá, você vai ver que em todos os lugares, empresas, outdoors, faixas, tudo vai ter Feliz Sírio. Como se fosse o Natal mesmo. Puxa, é bem forte, então. É bem forte. Nossa. Então, essa para mim é uma tradição que marca bastante porque envolve a todo mundo. É, para toda a família, né? E é interessante porque você nunca faz só um pouco de maniçoba, né? É. Imagina uma comida que vai cozinhar 7 dias, você faz muito já. E então vamos dizer que seu vizinho, sua vizinha, tá lá sozinho e vem comer na tua casa. Ai, que É bonito. bem interessante isso. É uma festa também de partilha da comunidade, de quem está perto, não é só familiar. É bem interessante ver isso acontecer. E os jovens aderiram à festa? Como é que é essa relação? Sim, olha, eu digo que Belém consegue fazer uma coisa muito interessante. E não é porque eu sou de lá, não, mas Belém consegue envolver ainda uma tradição familiar no Sírio. É, Então, o primeiro motivo dos jovens se envolverem no Sírio é por causa da evangelização da própria família. tá. Em que sentido? Cada família tem um ritual, podemos dizer assim, no Sírio. Aham. Ritual de ver, por exemplo. Tem família que gosta de acompanhar o Sírio no seu percurso de 3,5 km. Tem famílias que gostam de só ver a passagem da imagem de Nossa Senhora. Só que isso é muito tradicional. Então, a família que vê a passagem, ela já tem aquele local há anos. Ah, Então, ela já vai se reunir ali. E por que eu digo que é familiar? Porque está reunido ali desde o bisneto até a bisavó. Estão lá para ver a passagem da imagem. Então, você vê no Sírio criança, idoso, jovem, porque foi passado desde a barriga da mãe. acaba tendo o Grávida, envolvimento todo, né? acaba tendo. Por exemplo, na minha família, nos sírios, né, quando nós estávamos lá, nós ficávamos ao lado de um banco, não, e é um banco que é de lá do estado do Pará, né, banco, uma instituição financeira, não um banco de praça, mas sempre ficou lá a nossa família. Puxa, Então, interessantíssimo todos isso. os anos a gente ia lá. Então, a minha memória de criança, uma das minhas primeiras memórias como diz assim, de infância, é uma pessoa me carregando no colo para ver a imagem passar nesse local. Você não acha que isso inspirou o seu sacerdócio? Também, claro, sem dúvida dúvida, né? nenhuma, Nossa Senhora de Nazaré faz parte direto disso. Mas falando da juventude, Aham. então esse já é o primeiro motivo do jovem se envolver, Tá. e da família. Mas depois tem uma procissão que é a transladação. O que é a transladação? O Sírio sai domingo de manhã da catedral para a Basílica de Nazaré. No sábado à noite, essa procissão faz o percurso ao contrário. Então, ela sai ali de perto da Basílica, de um colégio chamado Gentil, e vai até a catedral. Essa procissão da noite, a maioria das pessoas são jovens. Puxa vida. São jovens. E é lindo, porque, como é que eu posso dizer?
você vê a juventude. Você só vê jovens, muitos jovens ali. E principalmente nessa procissão tem a corda. Ah, também tem. Tem a corda. Tem a procissão do sábado à noite, tem a corda. E essa corda, no sábado à noite, ela é mais da juventude. Então você vai do início ao final dela, você vê jovem, 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 jovem. E, e interessante também, nesse sentido, que a juventude participa ativamente também, principalmente como voluntário da Cruz Vermelha. Puxa. Então, quem aqui não tem religião, é protestante, é pessoas que são de outras religiões, mas ajudam ativamente na Cruz Vermelha. Então, É muito forte basicamente, toda essa devoção. se você for lá no segundo sábado de outubro, né, ou sábado, na verdade, o sábado que antecede o Sírio, porque às vezes acontece de não ser o segundo sábado, mas o sábado que antecede o Sírio, você vai ver uma procissão de juventude. Juventude. De juventude. Padre, o senhor poderia citar alguns milagres atribuídos à intercessão de Nossa Senhora de Nazaré? Sim, sim. Olha, assim como em Aparecida, né, que já fui em Aparecida, tem aquela Ah, famosa Sala dos Milagres, né? aham. Nossa Senhora de Nazaré tem também lá a Sala dos Milagres. É muito bonito de ver também em Aparecida essas graças, esses milagres que Uhum. Nossa Senhora faz. Mas o primeiro milagre que ela fez, assim, claro, fez muitos, muitos já milagres, mas um dos primeiros e mais conhecidos foi o que deu origem ao Sírio, Ah, que foi o governador Coutinho. Ele, em 1700, né, 1792, ele foi procurar conhecer a devoção a Nossa Senhora de Nazaré. E essa devoção ele foi ver que era já forte. Muitas pessoas já rezavam, já tinham relatos, né, de graças e tudo mais em relação a Nossa Senhora. E ele diz assim: não, a gente precisa fazer uma grande festa aqui, porque já tem o povo, então vamos fomentar. E em 1792, então, ele faz esse fomento de fazer um grande arraial, uma festa grande para Nossa Senhora, esse governador. Mas ele viu que a festa ficou tão grande que ele disse assim: não, vamos crescer com essa festa. Só que ele fica doente. hum, Ele acaba ficando doente logo depois. Ele teve uma grave doença e ele promete, ele diz assim que se Nossa Senhora de Nazaré curar ele ia fazer uma grande procissão agradecendo a ela. Então ele manda buscar a imagem para vir até ele no palácio do governador aham. e a partir dali a imagem quando chega lá já cura ele. Puxa. Ele recebe a cura. E aí ele faz o primeiro Sírio, né, em 1793, fazendo essa volta da casa do governador até o Arraial de Nazaré, onde ficava a imagem. Uhum. E aí é o primeiro Sírio que Que acontece. acontece o primeiro. Sim, então já era muito conhecida a devoção e esse milagre fez ainda mais popularizar. Mas eu digo que muitas pessoas recebem graças, né? Seja casa própria, seja curas, né? De doenças, do câncer. É muito bonito. Um dos momentos que eu levei também o grupo para ver, que eu falei, é o momento que Nossa Senhora visita o hospital chamado em Belém, o Ofir Loyola, Uhum. que é um hospital de referência ao câncer, né? Contra o câncer. E aí ela desce desse hospital e lá ela faz uma passagem no meio das pessoas que estão ali no hospital. É muito, muito emocionante. E muitas pessoas ali recebem, né, a cura e trazem justamente isso. Se você for ver na procissão, as pessoas andam com esses pedaços de pé, de cabeça, Ah, que faz de são de cera. cera, justamente para lembrar isso. Ah,
Mas eu sempre destaco a bailarina, que para mim fez muita impressão e fez muita impressão para muita gente, É. que era uma menina muito, muito simples, né? E ela fez uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré que ela queria passar numa grande companhia nos Estados Unidos, que é uma das mais importantes lá. Ela consegue Poxa. essa graça, só que a promessa dela é que se ela conseguisse, ela ia fazer o percurso todo da procissão dançando, né? Então, ela fez todo o percurso no meio daquele monte de gente, fazendo esse percurso de dança, e isso marcou muitas pessoas. As pessoas abriam para ela dançar Nossa, no meio daquela no meio multidão. da multidão. Abriam para que ela fizesse a apresentação dela e ela foi dançando, dançando. E aí marca muito que no final ela tira as sapatilhas e deixa lá aos Ah, pés de Nossa Senhora. Então, muitos, se você for lá, é uma chuva assim, de milagres e de bênçãos que a gente vê que tem ali, né? Por intercessão, claro. de A Nossa gente Senhora. sabe que as pessoas às vezes dizem, mas é Jesus que faz os milagres, né? Eu digo com certeza, a gente tem total ciência disso. Nossa Senhora é intercessora. Ela pede e o seu filho atende. Aí tem gente que às vezes diz assim, ah, mas eu vou direto com Jesus. Eu digo, pois é, né? Mas imagina, quem sou eu perto da mãe de Deus, Pois é. né? Uma coisa é a mãe dele pedir, outra coisa sou eu. É verdade. Eu vou querer me comparar à mãe dele? Não dá. Não. Se a mãe pede uma coisa, se a minha mãe me pede uma coisa e uma outra pessoa me pede, é claro que eu vou dar prioridade para minha mãe. E olha que eu sou uma pessoa ruim, né? Então, se a gente, como diz Jesus no Evangelho, se nós que somos, né, ruins, a gente não dá pedra no lugar de pão, né? Então, se nós que, podemos dizer assim, somos pessoas ímpias, né? Temos pecados, a gente obedece a nossa mãe. Imagina Jesus. Então, o pedido que chega pela mãe não tem nem comparação. É como nas bodas de Caná, né? Se o Então, mestre fosse pedir para ele, sim, não sei, sim. mas a mãe pediu e Pois ele é, realizou o então, milagre. isso é fato. Então, é claro que Nossa Senhora, ela é intercessora, mas é essa intercessora que sabe o que a gente precisa, É. né? Então, a gente vê Não adianta muito pedir isso coisa no Sírio. impossível para ela, né, pai? A gente vê isso acontecer no Sírio de Nazaré, essa grande comunhão, né? Isso para mim já é um grande milagre também. E a gente vê que, pelo que o senhor está colocando, o senhor já disse também, os moradores lá da região também têm uma ligação, né? Sim, eu acho que primeiro por uma ligação de fé. É impossível você olhar para uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré no Pará e não lembrar do Sírio. É, né? Começa por aí. Ah, mas eu sou protestante. Mas não interessa. Você olha, você já Vai lembrar do senhor. vai lembrar do Pará. Tem jeito. Então se criou uma identidade. Eu acho que até nas casas, né? Sim, Toda casa tem uma imagenzinha. repartições públicas, todas têm. Ah, tem. Todas, todas, todas. No Nossa. Tribunal de Justiça tem, Que... nas delegacias tem, nos hospitais tem. Por isso que eu digo, Nossa. não tem para onde escapar, não. Mas depois, a questão solidária, né? A gente tem o povo, mais uma vez citando, né, o povo que foi para lá daqui de São Paulo, nós estávamos perto de uma igreja messiânica. E aí eu falei para eles, eu digo, olha, Nossa Senhora vai passar aqui na frente, né, a imagem, vocês vão ver, amanhã essa igreja vai estar enfeitada. Eles disseram assim, é verdade, velho. Aí no outro dia que a gente passou na frente, aí estava lá. A igreja messiânica Saúde a Virgem de Nazaré, e toda enfeitada, Tá né, no vendo? sentido assim. Então, há essa comunhão, essa questão solidária também. Então, isso faz em Belém um milagre acontecer de todo mundo se unir para fazer aquele evento. Então, a própria Cruz Vermelha, que reúne várias pessoas de diversos credos,
Mas os nossos irmãos protestantes também participam. No meio do trajeto do Sírio tem uma Assembleia de Deus. Puxa. E essa Assembleia de Deus, todos os anos, eles fazem a acolhida dos romeiros, com café, Nossa. eles dão água, eles fazem massagens. Então, é a forma deles de, como eles dizem, de evangelizar E e de de participar, participar. né, de uma É, festa sim, enorme sim. como essa, Então, né? há essa proximidade, né? E depois, as próprias televisões que acabam transmitindo o Sírio, Uhum. há entre eles uma comunhão de ajuda, de imagens, de partilha de imagens, de um ajudando o outro. Você vê muito essa Integra, né? questão Acaba de integrando toda a isso, sociedade, né? isso mesmo. E, por fim, também a gente não pode negar a questão financeira, né? Uhum. Hoje é uma festa que atrai muito, muito financeiramente. Então, se você imagina que os hotéis ficam cheios, Nossa, né, deve. há uma renda extra para as pessoas que vendem artesanatos, coisas ligadas à Nossa Senhora de Nazaré, né, os artesãos da região que fazem o brinquedo de Miriti. Aqui o Miriti é uma madeira bem leve mesmo. Então são brinquedos bem interessantes, Puxa. brinquedos que têm a ver com essa madeira. Um dia também seria bom vocês conhecerem. Então isso é dos artesãos locais, né? Então Movimenta toda a sociedade, a o economia, próprio tudo. Sebrae faz nesse período uma feira do artesanato paraense, né? Então nós fomos lá da última vez. E até tinha uma integrante do nosso grupo, e ela dizia assim: Nossa, nós temos que prestigiar, né? Ela dizia assim: Nós temos que prestigiar os artesãos. Ela saiu de lá cheia de sacola, né? A gente vai dizer, porque é tudo muito lindo, tudo muito, muito incrível, né? Que tem lá. E o seu Então, irmão é artesão também. sim, sim, meu irmão é artesão, ele que fez essa imagem, Sim, fez esse manto, né, junto com a sua esposa. E também é uma época lá que há uma grande movimentação, né? que interessante. Agora, é claro que a gente vive né, a gente vive um momento difícil para todos, né? Na parte espiritual, social. A gente vê muitas vezes famílias se desintegrando, né? E o senhor acha que lá, né, essa devoção, o que ela influencia nessa união das famílias? Sim, sim. O próprio Sírio traz essa, como eu disse, né, essa mensagem de comunhão solidária. Uhum. E, ou seja, o padre Fábio de Mello, ele fez uma música para o Sírio porque ele é muito próximo dessa devoção também. E ele faz uma música que ele consegue, ele tenta descrever, mas é interessante que na própria música ele diz que não dá para descrever. E ele deu essa música para Fafá de Belém cantar, né? E na música ele diz assim, e que ele fala: estranho eu sei juntar o santo e o pecador no mesmo céu. Aí ele diz: unir o profano com o sagrado, unir o livre com o réu. Ou seja, no Sírio, o próprio espaço, você não vê quem é rico, quem é pobre. Você não vê quem é mais pecador e quem é mais. Está todo mundo no mesmo espaço. Está todo mundo caminhando. Está todo mundo no mesmo lugar. Entendeu? Então, começa por aí. Passa essa mensagem verdadeiramente da comunhão solidária. Então, ali não tem quem é mais e quem é menos, né? Então, isso já ajuda a gente a entender aquilo que Jesus fala para nós, né? Uhum. Que nenhum de nós pode julgar, mas, sobretudo, somos todos irmãos e irmãs. Então, essa mensagem, para mim, já ajuda bastante nos desafios. Mas também, do campo de vista social, o Sírio ele traz também esse mover das pessoas para entender que a transformação da sociedade passa pelas nossas mãos. Certo. Em que sentido, né?
muitas pessoas vêm do interior caminhando para o Sírio. Hum, E nesse caminho é muitas barracas de ajuda. Pessoas que vão lá fazer uma massagem, entregar uma comida, servir uma sopa, servir água, frutas. Então, ah, mostra essa solidariedade, essa caridade, que não é algo que o governo monta. é a própria A sociedade. própria sociedade, a sociedade civil que se movimenta, são as Aham. instituições que se movimentam. Então, também, isso é uma mensagem para nós de que a mudança ela passa pelas nossas mãos, É né? nossa E é responsabilidade nossa mudar, né? responsabilidade. É. Então, para a gente não só ficar assim, porque é terceiro, fulano, ciclano, beltrano. Não, somos nós. Então, é muito bonito de ver isso no Sírio também, essa questão. E espiritualmente, a gente vê que é uma procissão que se reza. Você vê 2 milhões de pessoas rezando, Rezando. rezando. Você não vê uma conversa paralela, você não vê. Você vê ali que as pessoas estão rezando, estão participando do Sírio, né? Então, é bem interessante perceber isso lá, né? Então, Agora, o senhor poderia dar um testemunho da sua espiritualidade relacionada à Nossa Senhora de Nazaré? sim, sem dúvida. É, Nossa Senhora de Nazaré, como eu disse, na minha vida entra desde criança, né? Eu já conversando com a minha mãe, eu nasci em fevereiro e o Círio acontece em outubro. O senhor já era um bebezinho, já grandinho, né? Sim, sim, sim. E justamente traz esse aspecto de em outubro a minha mãe ela já estava grávida, né? E esse ponto também é importante destacar porque aquele ano para minha mãe eu já tive várias experiências com Nossa Senhora de Nazaré de milagres, inclusive da minha vocação, mas hoje eu vou focar nessa de quando eu era criança. Aham. Aquele ano foi muito difícil para minha mãe, É. foi terrível. Primeiro porque a minha mãe perdeu o meu avô, ele tinha falecido, né? Uhum. E tinha acabado de falecer, ele faleceu em junho. Depois, o meu irmão teve meningite, o meu irmão mais velho. E, consequentemente, meu pai saiu de casa. E a minha Aconteceu mãe de, estava. aconteceu de tudo. Sim, e a minha mãe estava grávida. Hum. Então, meu pai, ele era rei de família, então também trouxe toda uma questão financeira, tudo, né, em relação por trás. E aí, eu digo que esse daí foi o primeiro milagre de Nossa Senhora de Nazaré na minha vida. Porque já ali a minha mãe disse que me consagrou a ela. Puxa. Porque ela disse, olha, com esse ano, onde ela era a filha mais velha da família dela, então a minha avó precisou de suporte, porque tinha perdido o esposo, Nossa. né? O meu irmão precisava ficou entre a vida e a morte, porque naquele tempo meningite, ainda Ah, hoje é é. extremamente perigosa, mas naquele tempo era mais perigosa ainda, né? Não tinha tratamento, até que o meu irmão fez um tratamento experimental na época, Nossa. e ela tendo que se locomover com o meu irmão doente, para lá e para cá, e ela chegou um momento que ela disse assim, eu falei com Nossa Senhora e disse, olha, eu consagro esse filho a você, você vai me ajudar, porque eu não vou conseguir sozinha terminar esse ano. E toda a questão financeira, foi o ano que eh, a questão da fome, né? Porque como é que ela trabalhava nessa Nossa, situação toda? com Meus criança irmãos pequena. pequenos, né? E ela dizia que para ter alguma coisa para ela não desmaiar, ela fazia chibé. O que que é o Chibé. chibé? O chibé é a farinha com água. Hum. Então ela comia aquilo para não desmaiar, né? É uma comida muito simples. E aí ela disse que foi Nossa Senhora, né? Sem Não dúvida. teve tempo naquele ano de fazer pré-natal, tudo aquilo. Nossa. Ela foi fazer nos últimos meses. Mas não, como eu digo assim, não por displicência, mas por tudo aquilo
que estava acontecendo. Até fico emocionado. Mas por tudo que estava acontecendo, né, na vida dela. Então, Nossa Senhora cuidou mesmo já de. A sua experiência com ela é desde sempre, então, né, padre? Isso, e Nossa. depois, na hora que, depois disso, né, eu digo, o outro milagre que aconteceu é que na hora que ela estava se aproximando de eu nascer, tinha um problema. Eu era grande demais. Sou grande, né, ainda. Mas, Já nasceu grandinho, né, padre? por incrível que pareça, com todas essas dificuldades de passar fome, por isso que eu digo, Deus, olha, Nossa Senhora, tem. Eu tinha tudo para dar errado, tipo, o bebê para nascer problemático, com tudo. E muito pelo contrário, um bebê enorme. Né? Foi chegando os 9 meses, eu estava com 4 quilos na barriga dela. Nossa, coitada. Pois é, eu estava com 4 quilos. E aí não podia ser normal. E naquele tempo, né, não tinha essa questão fácil de ser cesárea. Não Uhum. era algo assim Hoje em dia é comum, que é né? comum. O SUS oferece, as repartições públicas oferecem, mas naquele tempo não era. E dinheiro para fazer essa cesárea. Pois é. Aí foi quando a minha avó, ela também foi atrás e disse, não, eu vou atrás, vou conseguir. Falou com o Ciclano, falou com o Beltrano e conseguiu juntar e liberou finalmente essa cesárea para que eu pudesse nascer. Porque senão ia. O seu ia- nascimento já foi um milagre, então. Sim, então eu nasci com 4,6 kg. Foi, Que foi, coisa. você é um bebezão. Bebezão, era um bebezão. E, tipo, foi uma gravidez muito difícil, mas nasci com saudável, nasci com saúde, nasci grande. Poxa, hoje é E eu padre, sou olha só que padre. maravilha. Então, foi Nossa Senhora, não tem Ah, outra, não tem outra explicação, outra né? explicação. Né? Mas, padre, tava me escapando aqui a questão da procissão fluvial, né? Olha Como é só. que isso acontece? É bom destacar que o Círio, eu até citei isso anteriormente, ele não é só um dia, né? São um conjunto de procissões que a gente chama de romarias. E os 4 dias ali, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, são intensos. Hum, Então, seria bom até começar pela quinta, que é quando apresenta o manto, tá. à noite. Depois, sexta, há uma grande romaria que a gente chama de traslado para Ananindeua. O que é isso? A imagem sai de Belém e ela vai para a cidade vizinha, Ananindeua, e ela vai passando por diversas ruas, diversos lugares, Hum, vai recebendo várias homenagens. Nesse dia, ela é escoltada pela Polícia Rodoviária Federal, né? E faz todo esse escoltamento, mas com muita gente. Gente vai andando de bicicleta, vai de carro. É uma procissão assim bem peculiar. São aham. 51 quilômetros que ela faz na sexta. Sai 8 da manhã, vai chegar ali por volta das 18, 19 horas. No sábado de manhã, sai a Romaria Rodoviária, que seria dos carros, dos ônibus. Então sai de Ananindeua e vai para uma ilha chamada Icoraci. Uhum. Percurso é cheio de carros, até que às vezes ela está lá na frente, ainda tem carro saindo do início, né? E nessa ilha de Coraci, quando ela chega, sai o Círio Fluvial, que muita gente acha uma coisa assim linda. Eu particularmente acho também. São mais de 500 barcos Nossa. que vão fazer esse acompanhamento da imagem. Ela vai numa coverta no navio Garnier Sampaio, que é uma coverta da Marinha, né? Uhum. Então ela é entregue ao almirante, né? O almirante pega a imagem, coloca ela no trono dela, no navio da Marinha, e faz esse percurso, né? Junto com a imagem no rio, que a gente chama ali a Baía do Guajará, né? No rio Guamá. A imagem ela chega em Belém, né, na capital, eh, e ela desce desse navio e ela recebe ali as honras de chefe de Estado. Por quê? Porque segundo uma lei de 1971,
ela foi considerada patrona do estado do Pará. Ah, tá. Então, ela tem essa faixa de chefe de Estado e ali ela recebe as honras de chefe de Estado, passando ali em revista a guarda, né? Então, ela ali vai na mão do prefeito, do governador, né, Ah, que estão ali para receber a imagem. Saindo desse porto, ela faz a procissão que a gente chama de moto-romaria. hum, Aí são 40 mil motos que vai levando a imagem até ao lugar do Colégio Gentil, que é de onde ela sai à noite para transladação. Mas nesse momento que ela está indo para o Colégio Gentil, ah, meio-dia está descendo dentro da Basílica de Nazaré a imagem oficial de Nossa Senhora, né? Então, a pessoa está descendo lá e já tem muita gente na Basílica, porque o povo chega lá 3, 4 horas da manhã para esperar a imagem descer meio-dia, então já fica lotado. E aí, na parte da tarde, já acontece a transladação, que é a vinda da imagem no percurso contrário do Círio. E domingo de manhã sai o Círio da catedral até a Basílica. agora, esse navio da Marinha tem outros barcos que vão ao lado? Sim, que é esses 500 barcos, 500 barcos. 500 barcos, né? E é interessante que no Círio Fluvial, a maioria dos barcos tem missa, né? Ah, que interessante. Então, são as missas, elas acontecem dos barcos simultaneamente. Porque o que acontece? Ah, Os barcos não podem sair da onde a imagem está, tá. porque ali está a marinha, está os guardas e tudo mais. Aham. Então, os barcos, eles acabam saindo de Belém. Hum. Nesse período que eles saem de Belém até Icoraci, que é essa ilha, acontecem as missas, que dá mais ou menos o período de 1 hora. Ah, então vai Então se celebrando acontece, missas lá. tem padre até que celebra 2 missas. Ele está num barco, aí de repente já aconteceu o meu antigo pároco, ele celebrou em 2 barcos. Eu falei, você vai estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Ele disse, não, você vai ver como eu vou fazer. Ele celebrou no barco, depois ele desceu, pegou um jet ski e foi para outro barco celebrar. Porque normalmente eles pedem missa, né, em todos os barcos que ali estão. E há muita gente, né, que participa, né, desse momento. Mas, padre, a imagem vem para Osasco, vem para a Sim, Catedral. sim, Como é que vai ser sim. E essa festa é aí? interessante nós agradecermos, né, a diretoria da festa, ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, os padres barnabitas, a Guarda de Nazaré, que todas essas instituições permitiram, né, e ajudaram da imagem estar aqui, né? Então, tanto é que na comitiva que vem representante da arquidiocese, vem representante dos padres barnabitas, Ah, vem a Guarda de Nazaré e vem a diretoria da festa também, nessas instituições. E então a programação vai começar aqui no dia 24, né? Nossa Senhora vai descer no aeroporto de Guarulhos e depois vai até o Campo de Marte. Do Campo de Marte vem de helicóptero até o Exército. aham. E lá no Exército há uma cerimônia de acolhida a ela, mais reservada aos padres, aos chefes, às autoridades públicas, às autoridades militares, que ali no Exército não dá para comportar todo mundo, né? Uhum. Então essa cerimônia lá vai acontecer mais ou menos umas 4 horas, 4h30 da tarde. Depois, às 5 horas, por volta, nós vamos sair ali do Exército até a Paróquia Imaculada Conceição, do quilômetro 18. Certo. E lá vai estar todo o povo de Deus, né, convidado para receber a imagem, para ter esse primeiro momento. Uhum. De lá a procissão segue até aqui a nossa catedral, Certo. né? E aqui na nossa catedral a imagem vai ser recebida com todas as devidas honras, né, que a catedral já sabe receber, e vai estar tendo o ofício de Nossa Senhora. Hum. Então, aqui a programação vai começar por volta das 18 horas. No dia 24 às no- 18. Isso, na quinta-feira do dia Aqui. 24. E vai ter o ofício de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai ter esse momento de
de entrar, né? As pessoas vão poder estar perto. E logo depois, às 20 horas, vai ter a missa, né? Uhum. Que vai ser aqui, missa solene, também pedindo que Nossa Senhora abençoe a obra Nossa, da que nova maravilha. catedral, Sem né? dúvida. Nós queremos levar até a imagem perto ali para abençoar, né, essa obra que está sendo feita, porque também precisa de muita intercessão, não é? Construir uma igreja não é só o templo, mas é tudo É, aquilo que vai acontecer nela, né? Então, vai ter esse momento também. E logo depois da missa, nós vamos fazer uma procissão luminosa ah, da catedral, saindo da catedral, indo até a Capela de Jesus Sacerdote, que fica ali no centro de Osasco, né, na frente do Hospital Antônio Gídio, ali sim, Deus perto da certo. UPA. Então, logo depois da missa solene, aqui na Catedral, no dia 24, nós vamos até lá. E lá encerra a programação. Ah, ela fica só dia 24, então, pô. Aqui na Catedral, só no dia Catedral só vinte e dia quatro. 24. Aí, dia 25, nós vamos com ela é, às 7 horas da manhã, missa lá na Jesus Sacerdote. Certo. Essa missa vai ser presidida pelo nosso bispo diocesano, né, Dom João Bosco. Depois, às 9 horas, ela faz visitas pastorais. Ela vai visitar a cúria, vai visitar colégios, né, Hum, católicos, vai visitar a prefeitura. E meio-dia vai ter o almoço do clero com a imagem também para o povo estar junto. À tarde ela vai no seminário, depois vai na paróquia Senhor do Bonfim. E o principal também, a gente está chamando muitas pessoas para o evento no dia 25 à noite, hum. a partir das 18 horas, que vai ser lá na Fito, que vai ser também um momento bem bonito de louvor a Nossa Senhora. A partir das 18 horas nós vamos estar acolhendo a imagem lá na Fito. Aham. Vai ter a oportunidade das pessoas se aproximarem, colocarem seus pedidos. Nós vamos ter o terço, vamos ter a Santa Missa, né? E também no final vamos ter o show, né, com a Fátima Souza, que está conosco, né? Graças a Deus vai estar nos apoiando também. E então vai ter uma programação toda especial lá com Nossa Senhora. Então no dia 25 à noite, sexta-feira à noite, lá na Fito. E no outro dia, 26 e 27, ela vai ter uma programação intensa lá na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Ah, no Jardim Apoador, porque é da nossa diocese, é uma paróquia dedicada, né, à Nossa Senhora de Nazaré, e ela tem que então visitar, sem dúvida nenhuma, esse povo lá que faz uma linda devoção. Sírio é importante destacar, né, e reforçar o Padre Jorge. Ele desenvolveu muito a devoção à Nossa Senhora de Nazaré lá no Jardim Apoador, né, aqui, Diocese de Osasco, mas já na cidade de São Paulo. aham. E o Círio de Nazaré lá se tornou muito grande mesmo. Ele vai, se eu não me engano, para a 13ª edição esse ano. E é uma festa que já reúne lá 15 mil Nossa. já pessoas no Círio. E esse ano a gente vai ter a graça de receber, então, Nossa, a sem dúvida imagem a devoção de Nossa Senhora vai lá na crescer mais. paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, e eles estão muito felizes também. Mas olha, parabéns pela iniciativa, né, daqueles que estão organizando, do senhor, né, que Sim, trazer um pouquinho da fé, né, de lá do Pará para nós aqui que estamos aqui sim, em sim. Osasco. E agradeço, né, a todos mesmo que estão organizando, os nossos parceiros, nossos amigos, É, né, aqui a Ser Devoto, né, que está aqui na Catedral, nossas paróquias, do Senhor do Bonfim, né, da pessoa da Vanessa e da Cecília, que estão dando grande apoio lá, mas aham. toda a nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré, com o Padre Jorge, que está sendo bastante solícito, né, e tantos nossos apoiadores, e tantas pessoas que estão nos ajudando. Não dá Sozinho para a gente não nomear. faz nada, né? Ixi, não faz Não nada faz não. nada, E mas é uma correria, viu? Eu brinquei com a minha irmã, eu digo assim, olha,
Está dando um trabalho, mas Nossa Senhora está cuidando de tudo, né? Todos os pontos. Aí eu falei para ela assim, disse, olha, a próxima vez que eu falar de fazer alguma coisa, me prende na cadeira. Não deixa não. Aí ela disse assim, não, mas você se solta, não tem... Você não fica parado, não tem como amarrar. Não tem jeito, você vai inventar alguma coisa, né? Mas eu creio que, claro que não é a gente que inventa, mas das inspirações de Deus, eu creio que essa vai trazer muitas bênçãos. Não, sem dúvida. Porque já está realizando muitos milagres, muitas bênçãos, sem dúvida nenhuma. Eu já estou escutando relatos de pessoas que já estão sendo abençoadas com essa vinda. Então, seja aqui na Catedral, né, você que participa aqui na Catedral, venha ver a imagem, venha fazer mesmo essa experiência devocional com Nossa Senhora, porque você vai ver que é diferente. Padre, eu quero agradecer o senhor por estar aqui conosco, se disponibilizar para, inclusive, com essa imagem belíssima no nosso programa. Sim, e sim. agradecer. Não tenho palavras. Aprendi muito hoje da cultura, né, dessa fé, dessa devoção em Nossa Senhora Nazaré. E eu até trouxe, não dá para mostrar agora, mas eu até trouxe, eu tenho uma imagenzinha bem pequenininha quando eu estive lá. E daí quando eu vejo essa imagem fabulosa. Olha lá. E eu quero então que o senhor agora dê uma bênção para aqueles que estão nos assistindo. Vamos ficar em pé? Certo, certinho. Então, queremos deixar essa bênção a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, também a esse programa abençoado que leva tanto conhecimento à nossa diocese, e também além da diocese, porque está no YouTube e está para o mundo. É, né? Verdade. Então, também essa bênção maternal que seja derramada aqui por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. No sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, continuamente imolado sobre os altares do mundo, e por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E viva Nossa Senhora, Viva de, Nossa Senhora Nazaré, de Nazaré. Lá no Pará a gente diz 3 vivas. Ah, Viva, 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 viva. Obrigado, Que Deus Padre. abençoe.